Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. Mateus 18, 1 a 5. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Quem é o maior no reino dos céus? O Evangelho de Marcos diz que antes de Jesus, de fazerem essa pergunta para Jesus, tinha havido entre eles uma acalorada discussão sobre quem era o maior. Eles quem? Os 12 discípulos de Jesus, que se tornaram os 12 apóstolos de Jesus. Eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Qual é a visita ilustre que nós temos? A pessoa ilustre, destacada. Quem é o maior? Todos nós queremos ser importantes, e isso não está errado. Quem é o maior? Jesus nem disse quem é o maior no reino dos céus, quem é o maior no reino de Deus. Ele falou sobre entrar no reino. E entrar no reino dos céus é a coisa mais importante para nós. Entrar no reino. Jesus disse: busquem o reino de Deus e a justiça do reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Logo, o reino de Deus é algo essencial para nós. As demais coisas são aquelas coisas que eles estavam discutindo. Jesus disse: não fiquem ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir. E a gente poderia continuar hoje. Morar onde morar, como locomover, transporte, como educar os filhos, como cuidar da saúde dos filhos, comida, bebida, educação, transporte, são coisas necessárias na nossa vida. Mas há uma que não é apenas necessária, ela é essencial. E quando falta o que é essencial na nossa vida, está faltando tudo. Eu fui informado que Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. Hoje tem muitos bilionários. E quando ele morreu, o contador dele estava presente no ofício fúnebre. E alguém chegou para o contador de Rockefeller e perguntou: ele deixou muita coisa? E o contador disse: ele deixou tudo. Entenderam? Deixou tudo. E entrar no reino dos céus não é só quando a gente morrer. Diz que o crente, quando morre, vai para o céu. Entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus é agora. E Jesus nem disse quem é o maior. Aliás, ele vai dizer depois. Mais importante é entrar no reino. E ele disse: se vocês não se converterem, a quem que ele disse isso? Para os 12. Se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, ele apresentou uma criança. O Evangelho de Marcos diz que ele colocou a criança no meio deles. Imagine a cena: 12 homens adultos. Eu creio que eles usavam barbas grandes. Talvez de alguns já começasse a branquear as barbas. E Jesus, para dar uma lição, coloca a criança no meio e disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, vocês não podem entrar no reino. Não é nem ser o maior no reino. Vocês não podem entrar no reino.
Conversão, tornar-se como criança. Como criança. Entrar no reino. Uma vez Jesus estava conversando e um escriba deu uma resposta correta, ou fez uma afirmação correta. Quem era o escriba nos dias de Jesus? Escriba era aquela pessoa que conhecia a lei de Moisés, conhecia os profetas, o Antigo Testamento, e sabia dar explicações, ensinar o povo. E depois que ele deu uma resposta muito bem dada, demonstrou que ele sabia, Jesus disse: eu vejo que você não está longe no reino de Deus. Se ele não estava longe, ele estava perto. Ele estava perto, mas não estava dentro. Se vocês não se converterem, não se tornarem como essa criança, não podem entrar no reino de Deus. Criança. Eu fiquei uma semana em Londrina convivendo com os meus netinhos mais novos. Eu tenho, não parece, mas eu tenho neto com 29 anos de idade, né? Mas eu convivi com o netinho de 9 anos, a neta de 7 anos. É uma delícia. A gente se torna um pouco como criança, né? Libera um pouco a criança que a gente tem. A humildade da criança. Por que nós precisamos nos tornar como crianças? Primeiro, porque a criança aprende. Sabe, o nosso problema é achar que nós sabemos. Paulo diz: se alguém acha que sabe alguma coisa, não sabe como convém. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Marcelo Gleiser. Alguém já ouviu falar, já ouviu esse nome, Marcelo Gleiser? Parece só a irmã. Não é possível. Rosane. Alguém já ouviu falar no Prêmio Nobel? Quem já ouviu falar no Prêmio Nobel? Aí. Algum nome de alguém que recebeu o Prêmio Nobel? A gente pode lembrar. Hã? Mandela. Algum brasileiro já recebeu o Prêmio Nobel? Então, Marcelo Gleiser, ele ganhou um prêmio que em dinheiro é muito mais dinheiro que o Prêmio Nobel. Alguns latino-americanos já receberam o Prêmio Nobel. O primeiro latino-americano que recebeu esse prêmio, ele é brasileiro. E eu percebo que pouca gente conhece, sabe quem é Marcelo Gleiser. Ele é um brasileiro, cientista, astrônomo, publicou muitos livros, pode dar aula em qualquer universidade do mundo, reconhecido mundialmente como cientista. Sabe qual o prêmio que o Marcelo Gleiser recebeu? Prêmio de espiritualidade. Por isso que a gente não sabe quem é Marcelo Gleiser. O primeiro brasileiro, o primeiro latino-americano brasileiro. Ele não é um religioso, não é um pastor. Por que ele ganhou o prêmio? Porque ele disse que o conhecimento que nós temos, o nosso cabedal de conhecimento, como humanidade, é como uma ilha no oceano. Essa ilha representa, ele diz, 5% do oceano. Então ele diz que a fé é essencial. Se nós formos basear só no nosso conhecimento, nós não vamos encontrar condições de viver. Isso foi dito por uma pessoa, um cientista mundialmente reconhecido, e é brasileiro. Se alguém acha que sabe alguma coisa, não sabe como convém. Então, nós precisamos de nos tornar como crianças para aprender. Não é verdade que a criança aprende? A criança aprende a engatinhar, depois aprende a andar, aprende a falar, aprende a comer, aprende a relacionar com as pessoas. A criança aprende.
E com esse exemplo que eu dei desse cientista, sem fé a gente não vive, porque o nosso conhecimento é extremamente limitado. Eu leio a Bíblia desde criança, sem parar. Mas se eu disser que eu conheço a Bíblia, eu não conheço a Bíblia como convém. Porque é revelação de Deus. E Deus é Espírito infinito, eterno, imutável, que reúne no ser dele sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade em grau que a gente não alcança. Então precisamos, diante de Deus, ser como uma criança para aprender. E que coisa boa, porque quando nós somos como crianças, as coisas necessárias nós aprendemos até o último dia. Quem acha que sabe alguma coisa, precisa de se converter. Para crer em Deus, para aprender de Deus. A criança cresce, não é verdade? A criança cresce. É próprio da criança crescer. E se é alguma coisa que todos nós precisamos é de crescer. Mas, fisicamente, eu já deu aqui o que tinha. Aliás, diz que quando a pessoa vai ficando mais velha, ela diminui, né? A altura. Mas a criança cresce em estatura, ela deve crescer em sabedoria, crescer mentalmente. E se nós não formos como criança, a gente acha que não precisa de crescer mais. Eu já disse aqui, esses dias, que há um teólogo do século XX que foi reconhecido como um dos grandes. E numa grande reunião de teólogos, pessoas intelectuais, perguntaram para ele qual foi a maior descoberta que ele fez como teólogo. Todos esperavam uma resposta à altura dele. Ele respondeu assim: o maior conhecimento que alcancei foi que Jesus me ama. Só essa a resposta. Isso foi a maior coisa que eu conheci na minha vida. Jesus me ama. Mesmo de crescer. Crescer. Para isso a gente precisa ser como criança. Crescer no conhecimento. Crescer na graça. Crescer no caráter de Deus, nosso Pai. Crescer em integridade. Crescer. Se não nos convertermos, nós não tornamos como criança. Na vida espiritual, se uma pessoa para de crescer, ele não estaciona, ele diminui. Eu vou repetir, na vida espiritual, se alguém para de crescer, ele não estaciona, ele diminui. O maior é aquele que reconhece diariamente a necessidade de crescimento. Confiança. A gente crê em Deus? Cremos em Deus. A gente confia em Deus? Mas confia para valer? A criança confia. O salmista diz, como a criança amamentada. Essa seria a tradução correta? Uma tradução de como a criança desmamada. Então dá a ideia que já uma criança, como a criança amamentada, se foi amamentada pela mãe, se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então nós não nos inquietamos, não é verdade? Sebastião, você nunca fica ansioso. Não. Se nós não nos convertermos, não nos tornarmos como criança que confia totalmente no Pai e descansa, a gente não pode entrar no reino. Por isso que a gente tem que estar aprendendo sempre, né? nas experiências da vida, porque ao reconhecermos que a gente falha em crer,
Já a humildade é igual das crianças. Então, a gente está orando às terças-feiras e a gente tem orado por saúde. Mas o que a gente sempre fala aqui, qual é a primeira espécie de saúde pela qual nós oramos? Nós oramos pela saúde espírito, alma e corpo sejam conservados sãos, irrepreensíveis. Espírito, saúde espiritual. Saúde emocional. Saúde física. Nós oramos por saúde espiritual, emocional e física. Por que começa pelo espiritual? Porque se nós temos boa saúde emocional e boa saúde física, sem a espiritual, nós não temos nada. Então, irmãos, a coisa mais importante é o reino, porque quando nós temos o reino de Deus, nós temos as demais coisas. Todas são necessárias e úteis. Quando nós buscamos as outras coisas e não o reino, nós não temos nada. É igual Rockefeller, bilionário nos dias dele. Morreu e não levou nada, deixou tudo. Que Deus nos ajude. É isso realmente que nós desejamos? Que nós queremos de todo o coração? Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. E quem voltou não era judeu, que conhecia a lei, conhecia os profetas. Quem voltou era um samaritano. Eu sempre brinco. Eu digo que o samaritano está para o judeu religioso como o macumbeiro está para o evangélico hoje. E a lição de Jesus foi muito forte. Foi como se ele dissesse, eu curei 10 pessoas, 9 eram evangélicos, 1 era macumbeiro, só o macumbeiro voltou para agradecer. E ele orava para esses evangélicos e falou, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês não podem entrar no reino. A gratidão é a expressão de que Deus é maior, de que tudo vem dele. E gratidão não só como algumas frases, mas com atitude de vida, constante e permanente. Perguntaram para Agostinho, eu já disse isso aqui também para vocês numa mensagem. Doutor Agostinho, ele era um teólogo considerado um dos maiores teólogos da igreja. Qual é a primeira virtude cristã? Ele respondeu na hora, humildade. Ah, doutor Agostinho, mas é a segunda virtude. Ele pensou mais um pouco e disse, humildade. Mas agora você vai nos falar qual é a terceira. Ele pensou mais um pouquinho e diz, a terceira virtude cristã é humildade. Se vocês não se converterem, não se tornarem como essa criança que Jesus tinha colocado na frente dele, vocês não podem entrar no reino dos céus. Mas quem for humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Vamos orar para que Deus nos ajude? Vamos ficar de pé? Pai Santo, a gente canta, a gente declara que o Senhor é grande, que temos consciência das nossas limitações, do nosso pecado, da miséria do pecado. Mas muitas vezes, Pai, nós não nos comportamos assim. Nós nos comportamos como se fôssemos o mais importante. E ainda que a gente não discuta entre nós, como fizeram os 12 discípulos, mas lá no nosso íntimo, quem é o maior? Quem é o mais importante? Pai, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu abras os nossos olhos, para que possamos ver como Tu vês, e aprender as lições de Jesus. Se não nos convertermos e não nos tornarmos como humildes como uma criança, não podemos entrar no Teu reino.
muito menos ser o mais importante no teu reino. Pedimos ao Pai que tu nos abençoes nessa tarde para que de coração queiramos o melhor, o que é essencial, o teu reino. E entramos no teu reino pelo novo nascimento. A conversão significa deixar as atitudes do velho homem, que se corrompe nos seus feitos, e receber uma nova natureza, a natureza de Jesus, que se fez homem e que revelou na sua vida, no seu ministério, a verdadeira e real vida, a verdadeira e real humanidade, porque Ele te revelou também o Pai, como verdadeiro Deus. E em Cristo, nós nos encontramos contigo, ó Pai. Em Cristo, nos libertamos da velha vida que se corrompe com seus feitos e nos revestimos da nossa vida, da nova vida criada em retidão. E aí já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o teu reino. Abençoa-nos, ó Pai, para que, já estando no teu reino, podemos viver com a humildade das crianças, maduros, capazes de discernir o bem e o mal, mas na atitude com a humildade das crianças, para que possamos continuar aprendendo, para que possamos continuar crescendo, para que possamos desenvolver a fé de tal maneira que descansamos na fé em Ti. E nesse descanso Tu podes agir e operar e manifestar a Tua glória. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém.